Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos e às irmãs ficarem em pé. Eu vou fazer aqui uma oração silenciosa para iniciar o nosso culto. Estamos ainda no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, queremos louvá-lo com cantar o hino 165. Achei um grande amigo. Queremos ler a palavra de Deus em 1 Pedro 1, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Para neste versículo, dobremos nossos joelhos, um irmão ou uma irmã que sentisse o coração ao nosso Deus. Senhor Deus, vai te dar neste momento para te convidar para ficar conosco. Que possamos abrir nosso coração, o Espírito Santo venha trabalhar com nós, que possamos deixar nossa terra com coração fértil. E que o Espírito Santo desça sobre o irmão e que ele venha falar conforme a tua vontade, Senhor. Neste momento possamos nos desligar lá de fora e nos conectar aqui dentro. Seja bem-vindo, Pai. Fica conosco, temos um bom culto. Em nome de Jesus.
cantar como os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Como ele adora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas ele vai transformar e para sempre guiará os teus caminhos e com amor aos céus te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor meu coração entregar. Vamos cantar comigo, igreja, essa palavra. Feliz será, jamais verá sua vida em pranto será. Tua vida em pranto se firmar. Feliz será se ao Senhor, se ao Senhor entregar o quê? Teu coração entregar. Mas não é só essa parte, não. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Que Deus seja louvado. Outro irmão, irmã, que louva a Deus.
Salvador Jesus Cristo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu peço de irmão que ore em seus corações para que eu possa falar e a palavra de Deus seja um bálsamo a cada um de nós. Amém. Nós iremos meditar no tema oração e entrega. Então nós sabemos que quando Cristo aqui esteve, né, ele falou algo importantíssimo. Ele vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós sabemos que o maior fardo que nós levamos é o pé. Se nós fôssemos levar esse fardo sozinho, ele vai nos esmagar, ele vai nos consumir. Então é necessário nós entregar os nossos fardos, as nossas cargas, as nossas dúvidas a Cristo. E aqui nós vamos meditar sobre esse tema, a oração da entrega. A oração da entrega é feita quando os cuidados, as inquietações, angústias, incertezas e peso da vida nos bate à porta. Então nós encontramos que nós vivemos em um mundo de incerteza, né? Dificuldade, de medo, de insegurança. E quando essas coisas nos abatem, quando essas coisas vêm ao nosso encontro, o que é que nós devemos fazer? Ir a Jesus. Entregar sobre Jesus nossos fardos. Em que consiste a oração da entrega? Consiste em transferi-lo para o Senhor, que Ele tem condições de levá-los e entrar no descanso da fé. A oração da entrega, portanto, é a transferência dos fardos, problemas, inquietações e preocupações ao Senhor. É o soltar das cargas nas mãos daquele que tem poder de carregar. Então, Jesus Cristo tem o quê? Poder de carregar nossas cargas, nosso medo, a nossa insegurança, as nossas preocupações. Então, Cristo ele tem capacidade de nos auxiliar e de nos socorrer. E para isso, nós precisamos seguir o conselho da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele nos aconselha, em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, o que é que nós devemos fazer? Lançando, porque ele tem cuidado de nós. O que aqui quer dizer? Aqui quer dizer que alguém, a figura aqui é de alguém que tem um peso e atira para outro. Então, quando nós aqui lançamos sobre Jesus, isso quer dizer que o nosso peso, as nossas cargas, nós devemos fazer o quê? Lançar sobre Ele e ficar livre da mesma. Então, Cristo, Ele quer que nós façamos o quê? Entreguemos a Ele todas as preocupações, né? Nossos medos, aflições, e confiar que Ele vai o quê? Nos auxiliar, vai nos socorrer, Ele vai resolver as nossas causas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, os nossos objetivos. Então nós precisamos colocar os nossos objetivos na mão de quem? De Deus, na mão do Senhor. E o salmista, assim ele nos aconselha, assim ele nos orienta. No Salmo 37, no versículo 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Só que, às vezes, o que é que nós fazemos? Nós temos a teoria desse versículo, achamos bonito, mas não vivenciamos o mesmo. Para que nós possamos experimentar o amor de Deus, o descanso de Deus, nós precisamos ter uma atitude. Aqui diz: aqui temos mais um tipo de oração que melhor expressa em atitude do que em palavras. A petição é feita em palavras, a consagração é uma atitude de espera, uma submissão à vontade de Deus. Então nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então nós precisamos ter o quê? Uma atitude. E essa atitude requer de nós o quê? Uma consagração, uma relação com Deus, uma vivência com Deus. Então nós precisamos
a palavra de Deus na nossa vida. Então, aqui requer de nós o que? Requer de nós uma atitude, né? Uma submissão à vontade de Deus. A entrega é uma atitude de descanso em Deus. Então, quando você se entrega a Deus, quando você confia em Deus, aí você vai encontrar descanso, você vai encontrar paz. É o que eu te disse. O meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E depois de aprender de mim. Então, para que nós possamos aprender de Jesus, o que é que nós precisamos fazer, irmão? Entrar na sua escola, vivenciar a sua palavra, pautar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós entramos numa escola, nós temos o quê? Os materiais didáticos. São o livro, o caderno, o lápis e o material didático que Deus nos oferece é a sua palavra. E a palavra de Deus, ela vai nos auxiliar, ela vai nos orientar, ela vai nos guiar no caminho que nós precisamos seguir. Atitude quer dizer postura, posição ou disposição de coração que se manifesta em ações e que reflete a fé e os valores de uma pessoa. Então nós precisamos manifestar os nossos valores, a nossa fé, através da nossa atitude. Ela vai além das palavras, demonstrando o que uma pessoa sente e como ela se posiciona diante de Deus e do próximo. Então a nossa atitude vai mostrar a forma como nós nos posicionamos, como nós nos confiamos em Deus ou não. Demonstra quem nós somos. A nossa atitude nos revela, nos identifica. E através da nossa atitude nós vamos mostrar se nós confiamos em Deus ou não. É por isso que o salmista, ele diz, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Então, ter paciência é algo difícil, principalmente como nós queremos algo, né? Quando nós estamos em busca de um objetivo. Nós podemos ver ali Neto, né? Neto estava querendo um filho, né, Neto? Foi fácil esperar, né? Então, mas você precisou ter uma atitude de confiança. Teve um momento que a esposa ficou gestante, mas a criança não vingou-se, né? Mas ele dessa vez precisou confiar no Senhor, confiar na providência divina, esperar com paciência. Então nós precisamos esperar no Senhor. E Jesus, Ele nos ensinou como nós devemos esperar nele, como nós precisamos confiar nele. Que atitude nós precisamos ter? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 a 26, nos diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, no livro, no maior discurso de Cristo, ele fala assim que Jesus, ele está no enterro de um pardal. Será que ele não vai cuidar de nós? Será que ele não vai suprir nossa necessidade? Será que ele não vai observar aquilo que nós carecemos, aquilo que nós precisamos? Ele até diz que ele conta os cabelos de nossa cabeça. Deus não está interessado em cabelo. Isso quer demonstrar que ele se preocupa conosco, se preocupa com aquilo que está passando na nossa vida, que nós não estamos o quê? Sozinhos, desapercebidos. Ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do
séculos. Então, Cristo está conosco para nos auxiliar, para nos socorrer. Ele vai adiante de nós. O salmista diz que quando ele estava dormindo, o Senhor estava trabalhando por ele. Então, quando nós estamos dormindo, irmão, Deus já está trabalhando por nós, já está nos auxiliando, já está nos socorrendo. Então, nós encontramos que Deus ele é onisciente. Né? O salmista diz: antes de ser formado no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia, pois o nome dele, o seu sobrenome, ainda que não me conheceste. Então Deus já nos conhecia, desde o ventre da nossa mãe, já sabia o nosso nome, a nossa necessidade, porque Deus é onisciente e onipresente. Aquele que vos deu a vida sabe qual é a vossa necessidade de alimento para mantê-la. Aquele que criou o corpo não se esquece de que necessidade de vestuário. Não há de aquele que concedeu o dom maior proporcionar também o que é preciso para completar. Jesus chamou a atenção de seus ouvintes para os pássaros, enquanto entoava seus cânticos de louvor, livres de preocupações, pois ele nem semeia nem cega. Todavia, o grande Pai lhe provê as necessidades. E pergunta: não tem de vós muito mais valor do que eles? Então, se Jesus cuida dos passarinhos, será que ele vai esquecer de nós? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano é a obra coroadora de Deus. E se nós somos a obra coroadora de Deus, Ele sabe aquilo que nós carecemos, aquilo que nós precisamos. Precisamos confiar nas suas providências, naquilo que Ele tem para conosco. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Nos agregamos às promessas de Deus. Lucas, no capítulo 12, no versículo 29 a 32, a palavra de Deus diz: não perguntei, pois, o que havem de comer ou o que havem de beber, e não andei inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessidade delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou lhe dar o reino. Então nós encontramos aqui que a palavra de Deus nos diz, né? Que primeiramente nós devemos fazer o que, irmão? Buscar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós precisamos colocar Deus como o primeiro, o melhor e o último na nossa vida. Se assim fizermos, Ele vai nos auxiliar. Vai vir ao nosso encontro, como foi ao encontro do filho pródigo. Quando foi o encontro de quem? De nossos primeiros pais. Deus é o Criador e Ele é mantenedor. Ele criou, mas não nos abandonou a gente. Ele mantém, supre as nossas necessidades. Então, quando nossos primeiros pais pecaram, Deus foi ao encontro de Adão. Adão, onde estás? Foi auxiliá-lo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas quem atuou primeiro? Foi a justiça ou foi a graça? A graça. Porque não era nem para nós estarmos aqui. Mas a graça atuou primeiro do que a justiça, porque era para o homem morrer instantaneamente, o ser humano morrer instantaneamente. Porém, Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, deu a oportunidade para que o ser humano se arrependesse e até hoje tem suprido as suas necessidades. Né? O Jeremias diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque essa misericórdia não tem fim. Novas são grandes, grande é a sua fidelidade. É por causa desse aparelho que impede de falar um pouco.
sem que ele o saiba, não cai a andorinha. A alma contrita não está sozinha. Jesus está conosco em toda parte, e em nosso pranto toma sempre parte. Jamais, jamais abandona. Ele é assim, quem nele confia até o fim. Então, o que é que ele nos diz? Que Deus não abandona aquele que confia nele, né? Até o fim. Né? Ele está em todo local, ele faz toda a nossa necessidade. E ele diz que a alma contrita não está sozinha. Eu gosto muito do livro Patriarca e Profeta, que quando Davi pecou e ele saiu assim andando, que se veio, né, pegava um cara de poeira, lançava sobre ele, e disse que ele ia como? Contrito, abatido, mas Deus estava com ele. Deus estava ali para o consolá-lo, para auxiliá-lo, para suprir as suas necessidades, tanto espirituais como físicas, preencher o seu vazio, porque de toda a alegria que Deus pode nos conceder, irmão, não são as coisas, é o preenchimento de nosso vazio, é a paz interior. Deus nos liberta da ansiedade, do medo, Ele nos dá o gozo da salvação. Amém. É por isso que a palavra diz: nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando a pessoa está em Cristo, ele anda em liberdade. Observe, quando uma pessoa se afasta de Cristo, o que é que nós notamos nele? Tristeza, a pessoa fica meio assim, bruto, né? Entendeu? Porque os quadros do mundo caem sobre aquela pessoa. O semblante de alegria some daquela pessoa. Mas nós cristãos temos essa paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é que Deus faz? O que é que nós façamos? Que nós nos agasalhe debaixo das suas asas. Então, o que foi que Jesus Cristo, lá no Monte das Oliveiras, ele, olhando para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém. Ele disse: ah, Jerusalém, se tu soubesse a quem a tua paz pertence, quantas vezes me raneaste, né, debaixo das minhas asas, né, mas tu não quiseste. Assim somos nós também. Às vezes nós fugimos da presença de Deus e queremos resolver a nossa causa sozinho. Nós sofremos, vem as consequências. Nós não sabemos o dia da nossa visitação. Mas Jesus está ao nosso lado para nos auxiliar, para nos socorrer. Agasalhe-se na presença de Deus e deixe que a lembrança de suas promessas, de cuidado e proteção, domine seus pensamentos e sentimentos. Então, o que é que nós devemos fazer? Nos agasalhar na palavra de Deus e lembrar das suas promessas, da sua misericórdia, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Dos momentos que nós passamos difíceis, que Ele nos socorreu, nos auxiliou. Que nós éramos e que nós somos hoje. Precisamos constantemente meditar nas providências divinas. Aqui no Salmo 34, no versículos 19 a 22, a palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Então, que coisa bonita, né? Então, o que é que Deus está fazendo conosco aqui? A palavra de Deus, ela é certa, ela é correta. No mundo tereis, a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus está para ali, para o auxiliar, para o socorrer, para o proteger. Deus permite que nós caiamos em dificuldade, mas Ele nos livra, Ele tem que nos auxiliar. Como os dois jovens da fornalha ardente foram lançados na fornalha ardente, mas Deus estava com eles. Deus estava ali com eles,
Mesaque e Abednego, né? Então não foram os três, né? Então nós encontramos que Deus estava ali com eles, libertou. E Daniel, quando foi lá da cova dos leões, o rei foi lá: Daniel, o Deus que tu serve, te livrou, Daniel, eu sou inocente. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Deus, nenhum dos ossos dele foram quebrados. Deus o livrou, Deus o protegeu. E aqui no Salmo 37, no versículo 13 e 4, a palavra de Deus diz: confia no e faz o bem, habitará na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então nós devemos, irmão, ter prazer em servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus. O salmista diz, né? Deleita-te em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então a lei de Deus deve estar dentro de nossos corações, da nossa mente, do nosso entendimento, constantemente. Precisamos ter prazer em servir ao Senhor. Ele vai nos auxiliar, vai nos socorrer, vai suprir todas as nossas necessidades, como tem suprido até aqui. O Senhor supriu todas as nossas necessidades, nos auxiliou, nos socorreu. Uma vez o irmão falou assim: Miranda, se você não tivesse estudado, você não tinha passado por um concurso, não. Foi o poder de Deus. Porque na verdade botou. E foi a misericórdia do Senhor. Deus que auxiliou. E tem coisa que é Deus que faz, não ser humano. Às vezes nós nos esforçamos, mas Deus é que abre as portas. Amém. A Bíblia diz: fui jovem, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós somos adventistas, guardamos o sábado, mas nós todos passamos fome. Quando eu fui adventista, meu pai pensou que ia passar necessidade. Rapaz, como é que você vai estudar? Como é que você vai fazer isso? Não pode nem estudar. Então Deus supre nossas necessidades, Deus nos auxilia. E o que é que Isaías nos fala sobre esse respeito? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Todos que confiam em Deus, Deus conserva essa pessoa em paz. Deus dá paz, Deus dá segurança. Entendeu? Que segurança sou de eu já desfruto o gozo da luz. Eu gosto muito desse nome. Que segurança, né? Sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Amém. Sou por Jesus, tenho de Deus. Então, esse hino é muito bonito, é muito significativo. Sempre às vezes, quando eu quero me entristecer, eu levo esse hino. Porque esse hino é um hino de alegria, da presença de Deus. Aqui nos diz um pensamento: a inquietação da alma nada produz. Então, o que a inquietação da alma, o que acontece? Não produz nada. O que é a preocupação, irmão? A preocupação é o pensamento no lugar errado. No livro Como Vencer as Preocupações, eu lia muito esse livro. Então ele diz que a preocupação é a mente no lugar errado. Você está pensando em coisa errada, negativa. Em vez de você pensar na solução, resolver a dificuldade, a gente passa a ter medo, insegurança. Então nós não podemos ficar pensando, né, em coisas negativas. E tem um pensamento disso: tem pessoas que creem mais no mal do que no bem. Já percebeu isso? Que tem pessoas que são assim. Eles só creem mais nas coisas ruins do que nas coisas boas, nas coisas que Deus pode fazer. E nós não podemos ser assim, tem pessoas que são assim. Então, quando o povo de Israel estava jornadeando lá, encontrou a água da marca, até o irmão falou na pregação, o povo, Deus pegou uma coisa comum que estava ali no meio de um pau sequinho, lançou na água, e a água
nós, né? Para nos auxiliar. A inquietação da alma nada produz, senão estresse, esgotamento e morte. Jesus pregou contra ela. Paulo pregou contra ela. A Bíblia é contra a preocupação, porque ela foi gerada por Satanás. Então, um dos nossos primeiros pais pecaram. Qual foi a primeira coisa que eles sentiram? Medo, insegurança, correram. Quando ouviu a voz de Jesus, o que foi que eles fizeram? Correram e ficaram com medo. Então, Satanás faz isso com as pessoas. Ele quer transmitir para as pessoas medo, temor, insegurança, achar que você vai ser cristão, agora você vai ser uma pessoa triste, não vai ter mais prazer, né? Aí, essa ideologia do mundo. A Bíblia é contra a preocupação, porque ela foi gerada por Satanás. O mundo de hoje provoca toda sorte de preocupação. É uma vida agitada, é a inflação, é a recessão, os salários baixos, a violência, a insegurança, problemas familiares de todo tipo. Para além de todos os fardos, é o barulho, a agitação da vida moderna, que cansa, irrita, debilita e estressa. É em meio a tudo isso que Jesus chega a nós e diz: não vos preocupeis, porque se estáis inquietos, não temais. Né? Então, quando os discípulos, depois da morte de Jesus, estavam todos com medo, Jesus apareceu entre eles: não tem, mas a paz seja convosco. Né? Ele agora reanimou o discípulo, né? E enviou os discípulos, e agora ficaram restaurados e pregaram, e o Evangelho chegou até nós hoje. A oração de entrega é um modo de vida. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, 7, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Está numa Bíblia, vocês não devem ficar como? Inquieto por coisa alguma. Não andeis inquieto por coisa. E quem está preocupado, o que é que nós devemos fazer, irmão? Levar a Deus todo o nosso fardo, toda a nossa carga, todo o nosso medo, a nossa necessidade, os nossos planos, nossos objetivos, colocar na mão de Deus. E agora viver como já tivesse acontecido. Esperar no Senhor, que Ele vai solucionar, Ele vai resolver. Depois, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, vai guardar os vossos corações. Inquieto. O que é uma pessoa inquieta, irmão? É alguém que tem dificuldade de ficar parada, calma, relaxada, seja física ou mentalmente. Isso pode se manifestar com agitação, nervosismo, pensamentos acelerados ou incapacidade de se acalmar. E pode estar relacionada a fatores como estresse e ansiedade. Então, uma pessoa inquieta é uma pessoa assim, estressada, nervosa, né, agitada. E a palavra de Deus, ela aqui, de onde vem as úlceras, pressão alta, insônia, gastrite, enxaqueca e tantos males? Na maioria das vezes, das tensões e inquietações da alma. Quantos desastres no trânsito e morte ou acidente? Só porque as pessoas estão dirigindo preocupadas. Esses tipos de acontecimentos são resultado da transgressão ao mandamento que acabamos de ler. A cura, portanto,
passa pela oração de entrega. O poder de Deus só começa, de fato, a operar quando lançamos nossos cuidados sobre Ele. Então, quando é que Deus pode operar na nossa vida? Quando nós confiarmos nele, quando nós entregamos tudo a Ele. Como é que Deus vai agir se você não permite? Se lembra dos discípulos no mar da tempestade? Ele estava lutando sozinho. Teve 2 momentos de tempestade. Uma vez Jesus estava ao lado dele, deitado. Eles não viram. E lutaram. Senhor, não te dá que nós pereçamos. E o Senhor diz: acalma-te, aquieta-te. E a tempestade acalmou, aquietou-se. Assim somos nós também. Precisamos pedir socorro a Deus. E a Ele vai nos ajudar, vai nos auxiliar. A entrega dos fardos a Deus traz descanso. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Quando o Senhor fará tudo? Quando eu entregar. O que é entregar? É transferir, saber, porque muitas vezes não vemos Deus agir em nossas circunstâncias. Porque Ele só começa a agir quando a causa está em suas mãos. Nossa preocupação é como amarra a mão de Deus. Então, a nossa preocupação, o que a gente faz? Amarra as mãos de Deus. E qual é o segredo da oração da entrega? Salmo 37, 7, primeira parte. Descansa no Senhor e espera nele. Então, precisamos descansar no Senhor e esperar nele. O segredo de alcançar todas as bênçãos que Deus tem reservado para seus filhos não é a nossa luta, mas o nosso descanso. É essa atitude que atrai o poder de Deus para a nossa vida. Existe alguma coisa nesse descanso na fé que faz com que, de repente, as bênçãos da glória desçam e nos encontrem aqui na terra. Então, precisamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, deixar que Ele vá adiante de nós. Foi o que Jesus falou para a vitória dele antigamente: tu ia onde tu quer, hoje você vai para onde tu não queres. Então, ele estava sofria muito, porque ele sempre, o eu dele era muito desenvolvido. Então, o eu dele precisou morrer, precisou fazer como o apóstolo Paulo: não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Para a nossa meditação, quero deixar 2 versículos. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, nós vamos ter muitas aflições, irmão. Mas a nossa certeza é: assim como Cristo venceu, nós venceremos também. Amém. E aqui diz, Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Que Deus possa ir na nossa frente, que Ele possa aplainar o nosso caminho, que nós possamos entregar a nossa vida a Ele e que nós possamos ter sucesso através de Cristo. Amém. Vamos finalizar, ficar em pé. O louvaremos com cantar do hino 161, Vem Alma Cansada. E ao mesmo tempo que nós estivermos louvando ao Senhor, temos a oportunidade de trazer aqui uma oferta para a manutenção da sua causa aqui na face dessa terra. Obra está em dor, entrega os cuidados na mão do Senhor. A Cristo confia teu grande pesar.
estamos aqui na tua casa, Senhor, sabendo que nós somos pecadores, somos carentes da tua graça, da tua misericórdia. E nós sabemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tem misericórdia de nós, vai na nossa frente, aprenda os nossos caminhos, Senhor. Abra os nossos olhos, meu Pai, para que nós possamos ver toda a beleza que te ama. Abençoa os nossos filhos, aqueles que ainda estão em dúvida, meu Pai. Liberta-os. Tu pode todas as coisas, meu Pai. Faz por ele aquilo que nós podemos fazer. Quebranta o seu coração. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, Senhor. Ajuda-os. Vai agora ao teu encontro, Senhor. Eu te agradeço também que nós possamos confiar nas tuas promessas, no teu amor, na tua vontade, na tua misericórdia, Senhor. Cura a nossa doença, cura a nossa sinceridade. Cumpre a tua promessa, Senhor, que tu levou sobre ti as nossas dores, as nossas doenças. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Nos dá, Senhor, a alegria de servir, de fazer a tua vontade. Que nós possamos cair sobre ti, ó Pai. Queira conduzir-nos até o nosso lar. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz, Senhor. Na noite de paz, nós somos restaurador. Em nome de Jesus. Amém. Nós finalizamos nosso culto. Que Deus nos abençoe. E até quarta, se Deus permitir.